E aqui estamos palpites de segunda, dia 30/12. Campeonato egípcio, El Gona contra Pirâmides. O El Gona é o 13º e o Pirâmides o terceiro. Nos últimos 5 jogos o El Gona venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 5 jogos o Pirâmides venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram 3 vezes esse ano, com 3 vitórias do Pirâmides: 4-0, 1-0 e 4-0. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Emp contra Al-Ahly. O Emp é o 14º e o Al-Ahly o segundo. Nos últimos 5 jogos o Emp venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Al-Ahly venceu 2, empatou 3. Nos últimos 5 jogos como visitante venceu 2, empatou 3. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite: fora vence. Parco e Smolha. O Parco é o 11º e o Smolha o 15º. Nos últimos 5 jogos o Parco venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Smolha empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e o jogo foi 1-1. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Zed e Petrojet. O Zed é o 6º e o Petrojet o 8º. Nos últimos 5 jogos o Zed venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Como mandante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Petrojet venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato inglês, Aston Villa contra Brighton. O Aston Villa é o 9º e o Brighton o 10º. Nos últimos 5 jogos o Aston Villa venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 empates. Nos últimos 5 jogos o Brighton empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Essas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o Brighton. Palpite: casa vence, empate anula. Ou dupla chance, casa vence, empate. Ipswich e Chelsea. O Ipswich é o 19º e o Chelsea o terceiro. Nos últimos 5 jogos o Ipswich venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Chelsea venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 4 vitórias e 1 empate. Essas duas equipes não se enfrentaram esse ano. Palpite: fora vence. Manchester United contra Newcastle. O Manchester United é o 14º e o Newcastle o 5º. Nos últimos 5 jogos o United venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Newcastle venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 3-2 para o Manchester. Palpite: jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato italiano, Como e Lecce. O Como é o 16º e o Lecce o 14º. Nos últimos 5 jogos o Como venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Lecce venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória e 4 derrotas. Palpite: jogo under, menos de 3 gols e meio. Bolonha e Verona. O Bolonha é o 7º e o Verona 17º. Nos últimos 5 jogos o Bolonha venceu 3 e empatou 2. Nos últimos 5 jogos como mandante foram 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 jogos o Verona venceu 1 e perdeu 4. Nos últimos 5 jogos como visitante foram 1 vitória e 4 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 2-0 para o Bolonha. Palpite: casa vence.
Campeonato Português, Famalicão e Santa Clara. O Famalicão é o nono e o Santa Clara o quinto. Nos últimos 5 jogos, o Famalicão empatou 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como mandante, foram 2 empates e 3 derrotas. Nos últimos 5 jogos, o Santa Clara venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Essas duas equipes já se enfrentaram esse ano e foi 1-0 para o Santa Clara. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo com os palpites dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E mais uma coisa, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar o vídeo nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo amanhã para o próximo vídeo.